Aí, me avisem aí se tá rolando o som agora, gente. Me avisem se vocês... Me deem estoque aí. Sim? Beleza. Então tá. Tranquilo. Deixa eu ver pro cantinho aqui. Deu. Que daí vocês conseguem enxergar o quadro ali e conseguem me ver no canto e conseguem me ouvir. Beleza. Deixa eu ver quanto é que a gente já tem aqui. Sim, sim, tá. Todo mundo botou que sim. Som ok? Sim, sim. Beleza. Não, eu não posso ver. Total. Beleza. Então tá. Galera, é o seguinte, ó. Nosso segundo encontro, a gente vai continuar falando um pouquinho mais de fonologia, tá? E a gente vai aproveitar também já para falar algumas coisinhas do... Saiu o som? Saiu o som? Que coisa. Não saiu? Tá, beleza. Valeu, gente. Beleza. A gente vai continuar falando um pouquinho então de fonologia e já vai aproveitar para falar um pouco de acentuação gráfica, que são os dois pontos que estão lá naquele material que vocês receberam pelos grupos, né? Eu só preciso falar uma coisa sobre o material. Alguém perguntou lá no Instagram, no Insta que a gente fez para ter as lives, que depois eu e o Rodrigo vamos divulgar bonitinho para vocês, tá? Acho que hoje a gente consegue ver. Tem uma questão lá de cronograma que a gente se bateu um pouco, mas acho que em princípio essa semana a gente já faz uma, tá? Alguém me perguntou lá sobre uma questão do gabarito. Deu uma bagunça, foi erro totalmente meu, tá? Admito a cagada ali. Se vocês olharem nos exercícios da parte de fonologia, eu acho, tá, tem assim, questão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aí 8, 9 de novo e depois vai. Então bagunçou o gabarito porque tem duas vezes questão 8 e 9. Então eu vou fazer um gabarito corrigido, certo? Vou corrigir todo o gabarito lá para vocês, levando em conta que existem duas questões 8, duas questões 9. E aí eu publico lá para vocês, peço para publicarem bonitinho ali o gabarito, tá? Eu fui olhar agora, achei que tivesse sido só esse o erro, mas tem mais. Isso aí bagunçou as próximas ali, então eu vou corrigir legal e a gente faz junto. Bueno, gente, olha só. A primeira coisa que eu quero ver com vocês, eu botei aqui no cantinho a questão da prova da URGS agora de 2020, porque serve para a gente retomar aqueles pontos que nós vimos no final na aula da semana passada, que tem a ver com dígrafo, com dífono, com contagem de fonemas com relação às letras, né, coisas do tipo. Eu vou, para quem tem o arquivo da prova, é a questão número 22, tá, da URGS 2020. Quem não tem, não tem problema, eu vou escrevendo as palavras aqui e a gente vai analisando junto, certo? Eu tô com a questão aqui aberta, ela diz assim, ó, eu botei as três primeiras, o enunciado é o seguinte, ó, assinale com V ou F as afirmações a seguir. Então eu vou contando quais são as afirmações e a gente vai decidindo se isso é verdade ou não. A primeira afirmativa é a seguinte, ó, eles disseram que essas três palavras têm um número de, vou botar assim, tem mais letras e tem menos fonemas, certo? Então, a questão, Henrique, é a questão 22, tá? Eu vou escrevendo para vocês bonitinho, mas quem quiser pegar o PDF ou quem tiver a prova impressa, é a questão 22 da URGS 2020, tá? Deixa eu botar aqui do lado. URGS 2020, questão 22. Aqui, ó. Deu. Então, a primeira afirmativa é a seguinte, ó. Eles nos disseram que essas três palavras têm mais letra do que fonema. O que precisa acontecer? Vamos lembrar, vamos pensar um pouquinho. O que é que precisa acontecer para que o número de letras seja superior ao número de fonemas? O que tem que acontecer para rolar uma coisa desse tipo? Para o número de letras aumentar. Vocês lembram o que acontece? O número de letras aumenta quando eu tenho o dígrafo, por exemplo, ou quando eu tenho o H no início da palavra, né? Porque que aí se eu tenho duas, o som está caindo, alguém falou. Para mais gente isso está acontecendo? Tá, então é só para alguns.
Para a maioria tá normal. Beleza. Eu deixei qualquer, se começar a dar muito ruim com o som e tal, eu deixei armado um plano B. Aí eu me desconecto e conecto de novo, caso, mas tá. Bom, a maioria do pessoal diz que tá normal, beleza. Então, assim, ó, o que tem que acontecer para que o número de letras seja superior? A gente tem que ter ou letra que não tem som nenhum, porque aí ela conta como letra, mas não conta como fonema, e aí aumenta pro lado das letras, né? Ou eu tenho que ter aquela situação em que mais de uma letra atuam juntas para formar um único som. Ou seja, é o H no começo da palavra, ou é o caso de dígrafo. CH, LH, NH, dois S, dois R's, né? Essas coisinhas todas aparecendo. Então, o que eles estão nos perguntando é isso. Se nessas 3 palavras, o número de letras é superior ao número de fonemas. Detalhe importante dessas questões, né? Para ser falso, basta uma palavra não corresponder ao que eles estão pedindo. Mas para ser verdadeiro, todas elas têm que preencher aquele pré-requisito, certo? Então, assim, ó, testou a primeira palavra, ela não cumpriu o que estava sendo dito. Bah, já caiu, sacou? A primeira palavra não corresponde à afirmativa, já é falso. A primeira tá certo, vai para a próxima, tem que fechar todas elas, tá? Quanto mais exemplos eles nos derem, pior, porque é mais coisa para resolver. Então, vamos começar, ó. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Pegar a caneta vermelha, tá? Linguística. Quais são as possibilidades de dígrafo que a gente tem? Porque não tem H no começo da palavra. Olha só. O GU poderia ser um dígrafo, né? G1 eventualmente é dígrafo. Quando que o GU é dígrafo? Quando o U não tem som. Lembram disso? Ó, QU, por exemplo. Em queijo, o U não tem som, aí o QU é dígrafo. Em quais o U tem som, aí não conta como dígrafo. A gente até usou como exemplo a palavra qualquer. Porque na palavra qualquer, o que acontece? Na primeira sílaba, o U tem som, aí não é dígrafo, cada letra tem o seu som. E na segunda sílaba, o U não tem som, e aí contava como dígrafo, né? No quer, contaria como dígrafo. E exatamente, a Débora já matou a charada. Então, olha só. No GU, no caso da palavra, a gente não fala linguística, né? A gente fala linguística. Então, esse GU não é dígrafo, tá? Isso aqui eu conto. O G é uma letra e um som. O U é uma outra letra e outro som. Agora ela perguntou o IN. Perfeito, ó. Isso aqui. Essa partezinha que está interessando, tá? Esse IN. Por que o IN é que importa ali? Porque lembra que quando a letra M ou a letra N estão no final da sílaba, batendo numa consoante, elas não têm som de consoante. Elas são como se fosse um tio. A gente usou como exemplo, eu vou escrever aqui em cima para vocês, ó, uma palavra tipo antes, que se eu fosse fazer a transcrição fonética, ela ficaria assim, ó, antes. Então, o que está acontecendo aqui no linguística? Aquele I é como se fosse apenas uma nasalização, né? Ele não conta ali como, de fato, um som, né? Como um fonema. Então, aqui a gente tem um desconto. Então, na primeira palavra é verdade. Eu tenho uma letra a mais do que o número de fonemas, tá? Teve mais uma pergunta ali. É errado falar questões falando da palavra... Não entendi, Júlia. É errado falar questões falando da palavra... falando o U da palavra. Tá, desculpa. Tinha um íconezinho que não estava dando para ver o resto. Tá, agora eu entendi. Eu pensei que estava perguntando de questões em geral, mas tá falando da palavra questão, tipo, pronunciar questão, tipo isso, questão, questões, não é a pronúncia padrão. A pronúncia padrão é questão, questões. Então, na palavra questão, questões, eu tenho dígrafo, pelo padrão. Tem gente que fala, não precisamos dizer quem, mas tem gente que fala questão, né, questões e tal, mas isso é uma variação linguística, certo? Então, ó, linguística, nessa palavrinha aqui, é verdade. A gente tem uma letra a mais, porque tem aquele dígrafo, tá? Na palavra humana, daí tá bem barbado de ver, né? Esse H no começo não é som. Então, eu tenho a letra H, que não corresponde a nenhum som, verdade. Agora, a palavra cognitiva. Dá uma olhadinha na palavra cognitiva. Alguma vez nessa palavra toda aqui, ó, tem alguma letra que não é um som próprio? Ó, o C é o som de K, né? O som que a gente representa com a letra K. O é a vogal. Aqui o G tem o som de G. Esse N tem bem nítido o som de N,
né, aparecendo. Então, olha só, na palavra cognitiva, cada letra corresponde a um fonema específico, o que significa que na última palavra, o número de letra e fonema é igual. Portanto, essa primeira afirmativa é falsa, sacaram? Por que ela é falsa? Porque a última palavra não tem mais letra do que fonema. Ela tem o mesmo número de letra e fonema. Então, já vamos botando aqui do lado, ó, eu vou apagar e vou escrever as próximas palavras, tá? Já vamos fazendo o nosso gabarito e vamos escrever que a primeira afirmativa era falsa. Cadê meu apagador? Achei. Não estou acostumado com os negócios de home office, minha casa no escritório está uma loucura. Então, a primeira afirmativa era falsa, tá? A segunda afirmativa eu vou escrever agora para vocês. Poderia repetir a questão do in, por favor? Claro, sem problema. Repito, sim. Vou botar numa outra palavra mais curta, tá? Só para escrever um troço mais rapidinho ali para vocês. Vamos colocar aqui, ó. A palavra índio, tá? Palavrinha índio. Como é que é a transcrição dessa palavra? Se eu fosse pegar a palavra índio e fosse simplesmente transcrever pela fonética, ou seja, pelo som que a gente pronuncia, ficaria o seguinte, ó. Vamos colocar aqui, ó. Eu teria a letra I com um tio em cima. Eu teria a letra D. Depois eu teria aqui... Eu já vou explicar isso que eu vou fazer, tá? Assim a palavra, tá? Aquele J é porque na ortografia se escolheu esse símbolozinho do J minúsculo para representar o I quando ele é semivogal, tá? Mas o que é o importante aqui, ó? O importante é essa rodada aqui, do in. Eu não pronuncio a palavra tipo inadio, saca? Eu não falo aquele N com som de nada. Eu falo um N como se fosse só um tio. Então, imagina, eu sempre gosto para facilitar a vida, para tentar trazer mais próximo da escrita, imagina que todo M e todo N no final da sílaba é como se fosse um tio em cima da vogal anterior. Então, ó, é isso que fica. Portanto, a palavra linguística, a mesma coisa vai acontecer, certo? A mesma coisa vai acontecer. A gente vai ter linguística. Aquele I, logo depois do L, ele é só um tio, tá? Eduarda perguntou mais uma coisa. Só no 14, o som do quá é de K. O som do que, quer dizer ele, né? Sim. Só que assim, ó, a mesma história lá do questão. A palavra é 14, tá? O 14 é uma variação, uma variante, mas a maioria dos dicionaristas não reconhecem, certo? Então a palavra seria 14 com a letra C com som de K, tá? Em quais outras letras pode ter o... Em quais outras letras pode ter o que vai mudar o número de fonemas? Não entendi muito bem, Eduardo. Quais outras letras fazem com que tenha menos fonema? É isso? Todos os dígrafos. Sempre que tiver M ou N no final da sílaba, sempre que for CH, LH, NH, as consoantes dobradas, tipo 2 R's, 2 S's, tá? O nasal, especificamente, é só com MN. É só com essas letras nasais, tá? Então, M e N no final da sílaba batendo numa consoante. Se não for isso, não rola, certo? Vou para a próxima palavrinha, tá? Vou apagar aqui o índio. Próxima alternativa é a seguinte, ó. Classe, deixa eu botar as palavras aqui para vocês, ó. Classe corrompida e arquitetura. Aqui. Essas três palavras, tá? Classe, corrompida, arquitetura. O que eles nos dizem? Mesma coisa, que tem mais letra do que fonema. A afirmativa é igual, tá? Só mudaram as palavras. Então, o que eles estão dizendo é que nessas três palavras tem situações em que mais de uma letra representa um único som, o que faz com que o número de letras dispare. Na palavra classe, vocês concordam que isso está acontecendo? Tá, um recado ali, beleza. Vocês concordam que na palavra classe isso está acontecendo? Porque eu tenho 2 S's, mas o som é só de um S.
né, em oposição ao som fraco, que seria o som de Z. Então, onde eu tenho dois S's, eu tenho dígrafo. Quer dizer que a palavra classe, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras, mas 5 fonemas, né? Então, verdadeiro para essa daqui. Tem mais letra do que fonema. Correto. Corrompida. Mesma coisa está acontecendo. Olha só, a palavra corrompida. Os dois R's aqui contam como R forte. Então, é um único som. E ó, o OM no final, M no final da sílaba, M no final da sílaba batendo na consoante, a mesma coisa vai acontecer. E aí eu vou ter mais um caso de dígrafo acontecendo nessa palavra. O que significa, então, ó, para contagem? Tudo bem que, tipo assim, ó, na hora da prova da URGS, já é verdade, tá? Porque eles simplesmente disseram, tem mais. Eles não disseram quantas a mais. Mas vamos um pouquinho mais. Vamos imaginar o seguinte, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 10 letras. Se eu tenho 2 dígrafos, eu diminuo 2 vezes. Eu fico com 8 sons apenas, tá? Mas o que importa é que tem mais letra. É só essa a afirmativa. E na palavra arquitetura, compara a letra U lá do linguística, em que ela era um som, e é aqui que eu tenho arquitetura, né? Então, esse QU, então, corrompida tem 8 fonemas. Perfeito, isso aí, 8 fonemas. Na palavra arquitetura, ó, o U não tem som, o QU conta como dígrafo, significa que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 letras, desconta 1 para achar os fonemas, 10 fonemas, certo? Então, verdadeira essa afirmativa. Todas elas tinham um número de letra maior do que o número de fonemas. Então, a segunda afirmação da prova era verdadeira. Tá? Essa daqui era verdadeira. Quem quiser tirar um printzinho das 3 palavras aqui analisadas, onde é que perde? Lembrando que cada coisa circulada significa um fonema a menos, né? Cada círculo vermelho aqui é um fonema a menos, tá? Vou apagar as palavras. Feito? Foi. Próxima. As palavras são... Essa próxima afirmativa é bem fácil. Se a gente não pirar, não ratear, ela é bem fácil. As palavras são geneticista, conhecimento, e cromossomo. Então, aqui as 3 palavrinhas, tá? O que eles estão perguntando agora? Essa afirmativa, ela é o contrário. Cuidado, ó. Até agora tem mais letra do que fonema. Agora, eles estão dizendo que nessas 3 palavras existem mais fonemas do que letras. Essa é bem fácil de lembrar, bem fácil de acertar pelo seguinte. Vocês lembram, a gente colocou isso na aula da semana passada, qual é a única situação em que a gente tem mais fonema do que letra? A gente escreveu, estava nesse cantinho do quadro, mais um fonema. O dígrafo era menos um fonema. O dífono é mais um fonema. Só que qual é o único caso de dífono que tem no português? Olha só. O único caso, única situação em que tu vai somar fonema, tá? Em que tu vai ter mais som do que letra. É quando eu tenho a letra X representando o som de X. É a única situação. Isso aí, perfeito, Amanda. Vai, perfeito, isso aí. Quando o X tem som de X, é o único caso em que eu vou aumentar. Aí assim, ó, olhem para as 3 palavras que estão aparecendo aqui, ó. Geneticista, conhecimento e cromossomo. Não tem nem X. É impossível tu ter mais letra do que, mais fonema do que letra, se não existe nem a letra X para tu suspeitar disso daqui. Então, o que eu tenho nessas aqui? Geneticista é o mesmo número. Conhecimento são 2 letras a mais, em vez de 2 letras a menos. E cromossomo é uma letra a mais. Então, tu vê, não bateu. Nenhuma delas cumpriu o que estava sendo dito. Mas tu vê como fica bem fácil de analisar, né? Se eles disserem que tem mais fonema, é só tu procurar o X.
Se ele tiver o som de KS, aí tá certo. Agora, se ele nem existe, daí esquece completamente, né? Então, a segunda afirmativa era falsa. Terceira, vamos lá. A terceira diz, é a mesma afirmativa, assim, de tem mais fonema do que letra, tá? Deixa eu botar aqui. Até porque essa eu acho legal da gente ver. Complexas. Tá, eu vou escrever só uma palavra aqui, tá? Eu já conto para vocês. Vamos só analisar essa daqui. Que é a única palavra que vai nos atucanar um pouquinho, tá? A Júlia perguntou se conhecimento, no caso, tem os dígrafos NH e EN. Perfeito, isso aí. O NH a gente desconta, depois o EN a gente desconta também. Olha só, qual é a afirmativa 4, que daí fechava a nossa questão? As palavras complexas, que eu botei aqui para a gente ver, neurotransmissores e sinapses têm mais fonema do que letra, tá? Por que eu não escrevi as 3 palavras? Porque a gente acabou de definir, acabou de concordar aqui em cima, que só vai cogitar ter mais letra do que ter mais fonema do que letra se eu tiver o X com o som do KS. Neurotransmissor não tem. Sinapse também não tem. Sorto pode explicar de novo por que o NH é um dígrafo. O NH ele é um dígrafo porque ele representa... Deixa eu apagar esse X com o som do KS. Olha só. Se eu fosse tentar fazer uma transcrição fonética, o NH ele seria tipo isso daqui. Ele é um nhê. Ele é um som que... Isso é uma coisa importante de a gente comentar. Assim. Às vezes a gente pensa que o dígrafo é sempre que eu estou usando 2 letras para fazer o som que podia ser de uma única letra. Isso nem sempre é verdade. Tá? No caso do NH e do LH, eu preciso usar o dígrafo porque não existe uma letra solo que faz isso. Mas pensa tipo no espanhol, que a gente tem essa representação, né? Seria isso, o N com um tiozinho em cima, para nasalizar aquilo ali. Certo? Tranquilo? Bom, voltando aqui então. Ó. As palavras eram, então, complexas, neurotransmissores e sinapses. Então, eu já sei que é falsa essa afirmativa, porque em neurotransmissor não tem X. Em sinapse também não tem X. Então, eu já sei que não tem como as 3 terem mais fonema do que letra. Isso já é falso. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Teve gente que se perdeu um pouquinho na palavra complexas. Por quê? Porque o cara olhou para a palavra complexas e pensou, mas complexas tem o X, né? Então, ó, com esse X, o que significa? Olha só o que vai acontecer nessa palavra. Eu vou até me abaixar aqui para poder escrever. Ó. Esse X significa que vai ter mais um fonema. Né? Então, o X está dando um fonema a mais para a palavra. Só que o que eu tenho nessa palavra também? Olha só, deixa eu me abaixar de novo. O que é isso aqui? Não é aquele M no final? Né? Gnomo não tem. Não, gnomo não tem dífono. A gente vai comentar esse negócio do gnomo, eu já vou falar. A gente não conta exatamente como um dígrafo, como um dífono, tá? Mas tem um negocinho que acontece com essa palavra, que é a mesma coisa que acontece com o sinapse, tá? Eu já comento. Mas só para fechar essa palavrinha, olha só. Ganhou um fonema por causa do X com o som do KS. Só que esse OM, ele conta como aquele O nasalizado. Então, aqui vai dar menos um fonema. Então, no fim das contas, gente, qual é a relação letra-fonema da palavra complexas? É igual. Ela tem, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras. Aí ganhou um fonema, perdeu um fonema, ficou tudo igual, né? Então, 9 letras, 9 fonemas. Deu exatamente a mesma coisa. Então, o gabarito da questão ficava aqui, ó, FV, FF. O que dava a alternativa E para a questão 22. Feito? E isso, o O e o M juntos formam um único fonema. Por isso que desconta. Por isso que fica um só. Tá? Vou até mostrar para vocês aqui, ó. E a gente fecha bonitinho isso. Então, era a alternativa E. Olha só como é que é a palavra complexas. Se eu fosse tentar fazer a transcrição fonética, olha só que ela fica assim, ó. Em vez de botar o C, tu escreve a letra K para ficar mais fácil de reconhecer. Nós colocamos esse símbolozinho aqui. Esse outro E.
o K e o S. Ó, essa é a transcrição da palavra. Deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fonemas. Sacaram? Olha só. O K, porque esse é o som que a letra C estava representando. O O nasal, que representava o M. O K e o S no lugar do X. Tá? Só o dígrafo ocorre sempre que a sílaba termina com M ou N. Tem uma única situação que isso não vai acontecer, que é na palavra amnésia. Mas por que a palavra amnésia isso não acontece? Porque nessa palavra eu falo a letra M com o som de M, né? O mesmo som de mais, de mãe, amnésia. Sacou que eu não falo tipo amnésia, né? Aqui eu falo complexa, eu fecho o som do O. Mas a palavra amnésia, ela fica separadinha. Humildade. Humildade. O que tem humildade? Se tem dígrafo ou não tem dígrafo? Não, a gente não chama de dígrafo, a gente chama só de H inicial, tá? O H no começo da palavra a gente não chama de dígrafo porque ele não está ajudando a fazer o outro som. A gente só vai chamar de H inicial. O pessoal nem se preocupa em dar nome, tá? É H inicial. Tem gente que chama de letra etimológica, porque tem a ver com a origem e tal, mas é só assim, H no início da palavra. O M vai ser dígrafo, tipo aqui, no complexa, entendeu? Que na hora de fazer a transcrição ele vira um O com tio apenas ali, tá? Eu quero aproveitar que alguém falou da palavra gnomo. Tá? Olha só o que acontece com essa palavra. O que vai acontecer com a palavrinha gnomo? Deixa eu apagar o complexo que está aqui no canto. E escrever a palavra gnomo, que vai ter a ver com o resto do que está no quadro ali. Então, vamos botar aqui. Ó. Gnomo. Tá? O que tem na palavra gnomo? A gente vai considerar que tem 1, 2, 3, 4, 5 letras, tá? Óbvio, o número de letras. E a gente vai considerar pela transcrição oficial que eu também tenho o mesmo número de fonemas. Eu também 1, 2, 3, 4, 5 letras e 5 fonemas. Tudo igual quanto à contagem normal. O que acontece na pronúncia coloquial? Só que aí é assim que a prova tem que falar, certo, gente? Pronúncia coloquial. Vocês estão vendo que a gente tem no começo da palavra aqui emendado 2 consoantes. O português não pronuncia muito bem, muito som de consoante junto. Então, o que a gente acaba fazendo nessas situações é colocar uma pequena vogal para separar os dois. Acaba que a gente pronuncia tipo advogado. Isso. O Eduardo botou ali a mesma coisa que advogado, pneu, ritmo, todas essas palavras que tem esses encontros de consoantes que a gente não pronuncia muito bem. A gente faz isso aqui, ó. Gnomo, advogado. Já viram que tem gente que fala advogado? Eu acho horrível isso, mas tem, né? Advogado, pneu, ritmo, sinapse, que é a que tinha na questão ali aparecendo. Todas essas situações é comum na pronúncia coloquial aparecer um i a mais, uma vogal a mais. E aí vai dar um número a mais de fonema. Só que qual é o detalhe? Qual é a maldade? É só coloquialmente, entendeu? Por mais que tu diga, isso eu faço sempre. A prova considera que é só coloquial isso. Então, se eles disserem assim, ó, olha só, cuidado com a linguagem da prova. Advogado, gnomo, pneu, ritmo, tanto faz qual dessas palavras, tá? Digamos que eles peguem a palavra gnomo na prova. E eles vão perguntar assim, a palavra gnomo tem mais fonema do que letra. Tu vai responder que é falso, tá? Tem mais fonema do que letra? Não. Agora, se eles perguntarem assim, ó, na pronúncia coloquial é comum que se pronuncie uma vogal a mais? Verdadeiro. Sacaram a diferença? Tem o mesmo número? Tem o mesmo número. Dá para dizer que tem um fonema a mais? Não. Mas é comum na fala coloquial? É comum na fala coloquial. Tá? E uma outra pergunta bem importante que a Amanda fez ali com relação à palavra gnomo, ela perguntou se não teria que ser um GU. Teria que ser o GU se eu fosse escrever, mas eu não estou pensando na escrita, eu estou pensando só na fala agora, entendeu? Então eu não imagino a pronúncia, a versão ortográfica da palavra gnomo. Porque eu entendo que você deve estar pensando se eu só botasse o I, aí o G viraria com som de J, né? Só que a gente não vai escrever assim. A gente vai simplesmente falar aquele I a mais. Então, eu tenho o som de G, o som de I e depois o som de N. Certo? A mesma coisa o advogado, esses todos, tá? URGS costuma cobrar bastante essa função de linguagem coloquial. Nesse único caso, sim.
Dentro de toda a fonologia, a única situação em que a URGS pergunta pronúncia coloquial é com esses casos, tipo gnomo, advogado, pneu, ritmo, amnésia, nesses casos só, tá? Eu te juro, toda a fonologia, o que eles focam de pronúncia coloquial é quando tu tem um encontro consonantal difícil de pronunciar. O que é um encontro consonantal? Sequência de consoantes. Certo, gente? Beleza? Vamos agora aqui, ó, falar desses conceitos que eu botei aqui do lado, de vogal, consoante e semivogal. Porque aí, se eu entendo vogal, consoante e semivogal, a gente consegue acentuar com uma certa tranquilidade e por isso a gente consegue entender as regras de acentuação. Tá? Então, olha só. Vamos olhar aqui. Vogal, consoante e semivogal. Acho que vogal e consoante vocês entendem sem muito problema. Tipo assim, o que são as vogais? A, E, I, O, U. Beleza. Consoante. São as outras. Tá, tranquilo. Mas assim, ó, para a prova, qual é a ideia que interessa para a prova? É a seguinte, ó. Deixa eu só pegar uma outra caneta. A ideia que importa é a vogal é o som principal e a consoante é o som secundário. Tá, principal e secundário com relação ao quê? Principal e secundário com relação à sílaba. Eu quero dizer com isso não existe no português, não existe vogal sem sílaba. Não existe sílaba sem vogal. No português, para cada vogal vai ter uma sílaba específica. Então, eu digo que a vogal é o som principal no português, porque sem ela a gente não consegue formar uma sílaba. E sem formar sílaba não forma palavra e por aí vai. Já a consoante pode aparecer, pode não aparecer, mas ela nunca aparece sozinha. Tanto é que, olha só, como é que é a divisão? Vocês sabem me dizer aí? Alguém tenta chutar. Quantas sílabas tem a palavra gnomo? Isso. Olha só como é que fica a primeira sílaba. Eu vou separar aqui, ó. Fica gno, mo. Às vezes dá uma sensação, parece 3, exatamente. Parece 3, mas deve ser 2. Por que parece 3, né? Porque a gente faz aquele gui, no, mo. Só que assim, ó, aquele i não existe, né? Na prática, o i não tá ali. Então, eu não posso pensar que tem uma sílaba que é tipo g. É gno, mo, certo? Então, tu vê, a gente nunca deixa a consoante solo. A mesma coisa, olha só, a palavra pneu. Gente, a palavra pneu é um monossílabo. Ela tem uma única sílaba. Mas olha como é estranho se a gente coloca... Emenda monossílabo. Pensa assim, ó. Chá, fé, pó, traz, vai, pneu. Pneu não parece, né, que é uma palavra que tu vai conseguir pronunciar. A gente não pronuncia como monossílabo, mas eu considero monossílabo porque se eu fosse separar, o que eu teria? Eu teria, tipo, pneu. A gente faria uma coisa muito estranha, assim, né? Sacaram? A gente tem que considerar monossílabo. Porque se eu separo aqui, eu faço pneu. Essa separação, essa sílaba não existiria. Tranquilo? Então, o que é uma vogal? É o som mínimo necessário para que uma sílaba existe. A consoante é o enfeite. Pode estar, pode não estar. Pode ter 2 consoantes na sílaba? Pode. Pode ter 3? Pode. Pode ter 3 eventualmente acontecendo. Sei lá, deixa eu pensar. Drástico. Ó, a sílaba drás. Eu tenho 3 consoantes, mas o que precisava mesmo era aquela vogal. Tranquilo? Por que não é pneu? Porque esse U, ele não é, apesar de ter som de vogal, ele não se comporta como uma vogal. Pensa, a gente não faz tipo pneu. Esse U não tem tanta força. Ele vem preso na letra E. Desculpa, na vogal E. A gente faz tipo assim, ó, pneu. Ele só é uma queda ali aparecendo no final. Ele é o que a gente considera como uma semivogal. E aí vem o conceito mais difícil, tá? Consoantes juntas ficam na mesma sílaba? Depende. No começo da palavra, sim. Porque aí não tem escolha. Agora, se eu pegar a palavra... Vou botar uma outra palavra aqui para vocês lá. A palavra apneia, que tem o mesmo lance do pneu ali, né? Como é que a gente separa a palavra apneia? Como tem o A, agora a gente pode deixar o P nessa primeira sílaba. Então, eu tenho ap, depois eu tenho nei, e depois eu tenho A. Tá? Por que eu deixei junto agora? Porque tem uma vogal para ele se grudar. Ele sempre vai preferir grudar na vogal, sacou? Aqui no começo é porque não dava. Tipo assim, não tem nenhuma vogal, está perdido ali. Agora aqui em apneia a gente já consegue. Palavra ritmo. Ritmo. Essa fica a separação.
certo? Sempre que eu puder fazer essa separação, deixando uma consoante presa na primeira vogal e uma outra consoante presa na próxima vogal, vai ser melhor. Quando é no começo, tu não tem muita escolha, não tem muito o que tu fazer, tá? Gente, o conceito de semivogal, para a gente poder fechar. Então, vogal é o som mais importante. Consoante é o som secundário, é o som enfeite. Semivogal. Por que o nome é semivogal? Porque ela tem essa ideia de metade de uma vogal. Porque ela tem metade das características de uma vogal. Ela tem o som de vogal, mas ela tem a função de uma consoante. Então, ela tem som de vogal, mas ela não é tão importante, tá? Ela não vai ter a mesma importância. É tipo assim, ó. O que é o som de uma vogal? O que define o som da vogal é o ar passar livremente. Tipo assim, ó. Eu não travo o ar para fazer as vogais. A, E, I, O, elas só vão. Consoante eu travo, né? A gente tem que parar o ar quando a gente vai falar uma consoante, sacou? Então, o que é a semivogal? Já vou botar uns exemplos. Tem aqui embaixo uns exemplos para nós. Ó. O que é uma semivogal? Ela tem um som de vogal, tipo o som do I ou o som do U, mas ela não fica sozinha na sílaba, certo? Ela não vai estar sozinha na sílaba. Vamos olhar aqui embaixo os exemplos que eu coloquei. Mas antes até mesmo de olhar os exemplos, olha só. Só existem 2 semivogais no português. Ficou sem som? O resto está me ouvindo? Pessoas me escutam? Me contem se vocês me escutam. Aqui tá normal, tá normal. Beleza, feito. Valeu, gente. Olha só. Só existem 2 semivogais no português, tá? A semivogal I e a semivogal U, que a gente representa dentro da fonética com essa letra J minúscula e com o W, tá? Mas é só um código aquilo ali. Agora, olha só. Só existem esses 2 sons de semivogal. Mas quantas letras podem representar esse som de semivogal? No caso da semivogal I, eu posso ter a letra I, que é a mais óbvia, né? Eu posso ter a letra E, tipo uma palavra que nem área. Então, tenta falar a palavra área lendo aquele E como um E mesmo. Área. É muito estranho. É área. A gente põe com o som do I aquilo ali. E pode ser também a letra E e a letra N, o que é bem estranho, mas eu vou mostrar para vocês como é que fica, tá? A mesma coisa... Peraí que agora que eu vi que fiz uma cagada aqui. Deu. Pronto. Escrevi uma coisa muito louca aí. Desculpa, gente. O som do U. Quais são as letras que podem representar o som da semivogal U? A própria letra U, a letra O e, de novo, as letras M e N. Tá? Vamos ver os exemplos aqui. Ó. Primeira coisa importante para vocês saberem vogal e semivogal é separar legal as sílabas. Tá? Então, se eu pegar a palavra sei, o S com certeza está representando uma consoante. O E é uma vogal, porque a semivogal o som é I, é um som mais fechadinho. Tá? E esse I, pensa bem, a gente fala sei ou a gente fala CI? Esse I não tem força para se sustentar sozinho, né? Qual é o papel desse I? Ele funciona como se fosse uma consoante, ó. Ele está sempre preso na vogal, que pode ser anterior ou pode ser posterior. Tá? A mesma coisa na palavra viu. A gente não tem viu, né? Esse U não tem força aparecendo ali. Então, o I é uma semivogal, desculpa, é uma vogal, e o U é esta semivogal que está aparecendo antes ali. Ele está preso à vogal anterior. Tá? Na palavra guarda, a palavra não é guarda, a palavra é guarda. Sempre que tu tiver a sequenciazinha do GU e do QU e o U tem som, ele é um som fraco. Quem é forte é o som que vem logo depois. Ó. Então, aqui, o U é esta semivogal e ele está preso à vogal A. Certo? Em viu, no viu, o I é a vogal? Sim. É só tu pensar para saber qual que é a vogal, qual é a que fica mais forte. A palavra é viu ou é viu? É viu, né? O I ele soa mais forte. Tenta pronunciar, tenta destacar as duas, ver qual é a mais óbvia quando tu destaca, que aí tu vai saber qual é a vogal, certo? Qual é a armadilha que pode ter, gente? M e N. Quando é que o M e o N vão ser semivogal? É sempre igual, vocês podem só decorar, tá? Lembra então assim, ó.
como é que funcionam as letras M e N. Vou chegar mais pertinho aqui para ficar olhando vocês, tá? Letra M e N, quando tá no começo da sílaba, é uma consoante normal, tá? Letras M e N. Quando tá no fim da sílaba, ela vai ser aquele dígrafo nasal que a gente já comentou, o dígrafo vocálico, tá? Agora, quando a letra M ou a letra N estão no fim da palavra, estão na última sílaba, bem no fim, elas são uma semivogal. A palavra aqui, ó, homem, ela não é homem, e também não é homem, ela é homem. Esse M representa a semivogal I. A mesma coisa em próton. Ó, é próton. A gente faz uma semivogal U fechada ali, tá? Teve mais uma pergunta ali, não entendi muito bem porque essas vogais estão conectadas. Eu sempre acho legal, para tu saber se elas estão ou não estão conectadas, tu tentar forçar um pouco a barra. Ó. Tipo assim, ó. Tentem pronunciar a palavra viu como se fosse viu. Vê se é assim que a gente costuma falar. Tipo, ele ainda não viu o filme. Não fica com essa separação, sacou? A mesma coisa aqui para a palavra sei. Eu ainda não sei a resposta. A gente não separa. Então, se tu tentar fazer esse deslocamento, tu vai notar que não funciona muito bem descolar uma da outra. Sacaram? É assim que a gente testa. Tem alguns casos específicos que a gente vai ver com mais detalhe, não se preocupem. Mas o normal, tá? As situações mais comuns, se vocês pronunciarem a palavra, vocês vão conseguir perceber se é possível descolar uma vogal da outra ou se elas precisam estar grudadinhas ali aparecendo. Tá bom, gente? Certo? Já está no nosso horário aqui. Provavelmente na quinta ou na sexta a gente já vai conseguir fazer uma primeira live, tá? Eu vou avisar vocês bonitinho ali. O caso do M e do N, vamos repetir então, vai ficar assim, ó. M e N, no começo da sílaba é consoante, no final da sílaba é dígrafo, no final da palavra é semivogal, tá? Começo de sílaba, consoante, final de sílaba, dígrafo, final de palavra, semivogal, tá? Por que ela vai ser com som de semivogal? Porque não fica homem, entendeu? Que seria o som do M, e também não é só homem, não termina com o som do E. Quando bate na letra E, ela vira uma coisa tipo homem, a gente faz um I, tanto é que o movimento da boca, ele fica mais ou menos assim, ó, homem. A gente faz o som do I, só que nasalizado. Tipo advém, tipo armazém, tipo item, exatamente, tá? Perfeito, é isso aí mesmo. Certo, gente? Beleza? Brigadão aí, tá no nosso horário, vocês vão ter agora um na sequência. Será que pode postar isso lá? Sim, eu vou fazer um resuminho lá para postar no Insta, tá? Para vocês darem uma lida melhor depois. Mas aí, quando a gente tiver a live, a gente põe mais uns exemplos para analisar junto, não se pilhem, tá? Que a gente reforça isso aqui. Por enquanto é só o conceito mesmo. Feito, galera? Boa linha aí na sequência para vocês. Beijo, tchau, tchau. Aí, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? O áudio tá bom? Dá um sim aí, dá um ok. E aí, gente, beleza? Aí, valeu.